Quantas vezes você acordou no meio da noite com aquela urgência de urinar, mas o jato sai fraco, entrecortado, e o alívio nunca vem por completo? Quantas vezes pensou, é a idade, é normal? Pois eu preciso te dizer algo com toda a clareza de médica e de mulher. Não é normal. É um aviso, um pedido de socorro da sua próstata. A próstata é uma pequena glândula, do tamanho de uma noz, mas com poder enorme sobre sua qualidade de vida. Ela controla o fluxo urinário, a fertilidade e, em silêncio, influencia também sua energia, seu humor e sua virilidade. Quando ela inflama, o que chamamos de hiperplasia prostática benigna, começa uma cascata de sintomas que muitos homens ignoram até ser tarde demais. O problema é que quase todos acreditam que só existe um caminho: remédios e mais remédios. Mas o que quase ninguém sabe é que existe um ingrediente natural, estudado por universidades da Europa e da Ásia, capaz de desinflamar a próstata, aliviar o desconforto urinário e devolver sua energia, sem medicamentos, sem cirurgias e sem dor. Esse ingrediente é o óleo de semente de abóbora, uma fonte poderosa de zinco, magnésio e fitoesteróis, substâncias que protegem as células da próstata e reduzem o inchaço interno que comprime a uretra. Com o uso correto, ele ajuda a restaurar o equilíbrio natural do corpo, devolvendo a força do jato, o controle urinário e, principalmente, a tranquilidade de dormir a noite inteira sem interrupções. Mas antes de te explicar como ele atua, quero que você entenda algo essencial. O verdadeiro inimigo da próstata não é o tempo, é a inflamação. A inflamação é como um fogo lento, invisível, que vai consumindo a vitalidade. Ela se alimenta do estresse, da má alimentação e da falta de movimento. E o óleo de semente de abóbora age justamente nesse ponto, apagando esse fogo interno, equilibrando os hormônios masculinos e regenerando o tecido prostático. Muitos dos meus pacientes chegam ao consultório exaustos, acreditando que envelhecer é sinônimo de perder energia, desejo e confiança. Mas quando começamos o tratamento natural, algo muda. Em poucos dias, eles dormem melhor, urinam com mais força e voltam a sentir o vigor que achavam perdido. É como reacender uma chama que ainda estava lá, apenas encoberta. E é por isso que hoje quero que você escute com atenção. O que eu vou te mostrar ao longo dos próximos capítulos pode transformar sua saúde sem precisar de remédios nem procedimentos caros. Mas é preciso entender o processo, passo a passo, e principalmente, acreditar que ainda é possível melhorar. Por que é? Nos próximos minutos vou te contar como esse ingrediente atua dentro do corpo, como ele desinflama naturalmente e como você pode começar o uso de forma segura, eficaz e duradoura. Mas antes de qualquer técnica, lembre-se, a cura começa na consciência. Reconhecer o problema é o primeiro passo. E você acabou de dar esse passo agora. Eu poderia te mostrar dezenas de estudos sobre o poder anti-inflamatório do óleo de semente de abóbora, mas prefiro te contar a história de alguém real, que representa milhares de homens que vivem calados, acreditando que não há saída. O nome dele é Alberto, 68 anos, aposentado, pai de 2 filhos. Quando chegou ao meu consultório, parecia esgotado, e não apenas fisicamente. Ele me disse: doutora, já tentei de tudo, tomo remédios há anos, mas continuo me levantando 3, 4 vezes por noite. Estou cansado. Cansado de não dormir, cansado de depender de comprimidos, cansado de sentir vergonha de mim mesmo. Essas palavras me tocaram profundamente, porque por trás de cada sintoma, há um homem que sente medo de perder a própria dignidade. Fizemos os exames. A próstata dele estava aumentada, mas o que mais me preocupou foi o nível de inflamação no organismo. Expliquei que, enquanto essa inflamação não fosse controlada, os medicamentos só fariam mascarar os sintomas. Foi então que sugeri algo diferente. Um plano natural, baseado no uso diário de óleo de semente de abóbora, aliado a pequenas mudanças na alimentação. Nada radical, nada impossível, apenas constância. Alberto duvidou, claro. Um óleo? Isso vai resolver o que remédios não resolveram? Eu apenas sorri e disse: dê ao seu corpo uma chance de se regenerar. Ele sabe o que fazer, só precisa da matéria-prima certa. E ele aceitou. 2 semanas depois, recebi uma mensagem dele: doutora, dormi 6 horas seguidas. Faz mais de 5 anos que isso não acontecia. 3 semanas depois, outro relato: meu jato urinário está mais forte e não sinto mais aquele peso na bexiga. E o melhor, voltei a ter vontade de caminhar de manhã. Sinto energia outra vez. Esse é o poder de agir na causa, não no sintoma. O óleo de semente de abóbora contém compostos chamados fitoesteróis, que reduzem a ação de uma enzima responsável por aumentar o tamanho da próstata, 5-alfa-redutase. Além disso, o zinco presente nesse óleo ajuda a equilibrar os hormônios masculinos e fortalecer o sistema imunológico. Quando isso acontece, a inflamação diminui, a próstata desincha e o fluxo urinário se normaliza naturalmente. O caso de Alberto não é exceção. Um estudo clínico publicado no Journal of Medicinal Food mostrou que homens com hiperplasia prostática benigna tiveram melhora de até 40% nos sintomas urinários após 12 semanas de uso diário do óleo. Isso significa menos idas ao banheiro à noite, menos desconforto, mais descanso e mais energia durante o dia. Mas o que mais me impressiona não é o dado científico, é a transformação pessoal. Quando um homem volta a dormir bem, ele volta a viver bem, acorda com disposição, raciocina melhor e até o humor muda. É como se o corpo dissesse: obrigado
Obrigado por finalmente cuidar de mim. E o mais bonito é ver que depois de 14 dias, Alberto não falava mais em doença, mas em vida. Me contou que voltou a cuidar do jardim, a sair para caminhar com a esposa. E nas palavras dele, voltei a ser eu mesmo. Isso é mais do que medicina, é devolução de identidade. Por isso, cada vez que olho para um homem cansado e descrente, eu lembro de Alberto. E penso, se ele conseguiu, qualquer um pode. Basta dar o primeiro passo e acreditar que o corpo, quando bem nutrido, sempre encontra o caminho de volta à saúde. Nos próximos capítulos, vou te mostrar como o óleo de semente de abóbora age dentro do corpo, o que muda no metabolismo e como você pode incorporá-lo de forma prática na sua rotina diária. E o melhor, tudo isso sem depender de medicamentos, sem efeitos colaterais e com resultados reais. Agora que você já conhece a história do Alberto, quero te mostrar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você começa a usar o óleo de semente de abóbora. Muitos homens acham que é apenas um suplemento, mas o que esse óleo faz é algo muito mais profundo. Ele reprograma o equilíbrio interno da próstata, reduzindo a inflamação e restaurando o funcionamento natural do sistema urinário e hormonal. Imagine sua próstata como uma esponja. Quando ela inflama, fica inchada, endurecida e pressiona a uretra, aquele canal por onde a urina sai. Essa pressão é o que causa o jato fraco, a sensação de não esvaziar totalmente e as idas constantes ao banheiro durante a noite. Agora, imagine que esse óleo atua como um calmante natural sobre essa esponja. Ele nutre, lubrifica e reduz o inchaço, permitindo que o fluxo volte a correr livremente. Tudo começa com os fitoesteróis, compostos vegetais que competem com o colesterol e bloqueiam parcialmente a enzima 5-alfa-redutase. Essa é a mesma enzima que transforma a testosterona em DHT, um hormônio que, em excesso, faz a próstata crescer. Ao controlar esse processo, o óleo de semente de abóbora impede o aumento da glândula e, ao mesmo tempo, mantém níveis saudáveis de testosterona, o que ajuda não apenas na saúde urinária, mas também na energia e no desejo sexual. Outro ponto essencial é o zinco, um mineral que age como guardião da próstata. Ele fortalece o sistema imunológico e tem ação anti-inflamatória direta. Quando há deficiência de zinco, a próstata se torna mais vulnerável a inflamações e infecções. O óleo de semente de abóbora repõe essa reserva perdida com o tempo, protegendo o tecido prostático e estimulando a regeneração celular. Mas há um terceiro mecanismo, que quase ninguém menciona e que faz toda a diferença: a melhora da microcirculação pélvica. Esse óleo é rico em ácidos graxos saudáveis, que ajudam a dilatar os vasos sanguíneos e aumentar o fluxo na região pélvica. Isso significa mais oxigênio, mais nutrientes e menos estagnação. E é justamente essa estagnação que causa a inflamação crônica. Com o sangue circulando livremente, a próstata respira de novo. Os resultados aparecem gradualmente e é importante respeitar o tempo do corpo. Nos primeiros 7 dias, o que mais se nota é o alívio da pressão e uma leve melhora no fluxo urinário. Depois de 14 dias, o sono começa a se estabilizar, pois o número de idas ao banheiro diminui. E após 30 dias, muitos homens relatam mais energia, melhor humor e até um retorno natural do desejo sexual, tudo sem depender de medicamentos. Essa melhora tem explicação científica. Quando a próstata desinflama, o corpo gasta menos energia tentando se defender. Isso libera recursos metabólicos para outras funções, como a produção hormonal, o sistema imunológico e a vitalidade geral. É como tirar o pé de um freio que você nem sabia que estava pressionando há anos. E tem mais. O óleo de semente de abóbora também reduz o estresse oxidativo, aquele desgaste silencioso que acelera o envelhecimento celular. Por isso, além de agir na próstata, ele ajuda na pele, no cabelo e até na memória. É um efeito cascata de regeneração que começa de dentro para fora. Muitos homens se surpreendem e me perguntam: doutora, por que ninguém fala sobre isso? Por que os médicos não indicam mais esse tipo de alternativa? E a resposta é simples. A medicina tradicional está focada em tratar sintomas, não causas. Mas eu aprendi que a verdadeira cura acontece quando o corpo é ouvido e apoiado, não silenciado. O óleo de semente de abóbora não é uma pílula milagrosa. É um aliado, uma ferramenta que permite ao corpo fazer o que ele sempre soube fazer: se curar. Agora que você entende como ele age, quero que imagine a diferença entre viver com uma próstata inflamada e viver com uma próstata saudável. Com a primeira, você dorme mal, se sente cansado, irritado e inseguro. Com a segunda, você descansa, raciocina melhor, sente confiança e energia. A diferença está em uma simples decisão: cuidar de si antes que seja tarde. Nos próximos minutos, vou te explicar como começar o uso desse ingrediente, qual é a forma mais segura, a dose ideal e o momento certo do dia. Mas antes disso, quero te fazer um pedido especial e um lembrete importante. Antes de continuar, quero te fazer um pedido muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar mais homens a conhecerem soluções naturais para cuidar da saúde, se inscreva agora no canal. Seu apoio é o que nos permite continuar produzindo vídeos educativos, humanos e cheios de verdade. E cada novo inscrito ajuda esse movimento a crescer, porque cuidar da próstata é cuidar da vida. Agora, respire fundo e preste atenção. O que eu vou te ensinar aqui é simples, natural e pode
pode ser feito por qualquer homem, em qualquer idade. Mas é importante seguir corretamente, sem pressa e sem exageros. O corpo reage melhor quando recebe o estímulo certo, no tempo certo. O óleo de semente de abóbora pode ser encontrado em cápsulas, em forma líquida ou até extraído artesanalmente em algumas lojas naturais. O que mais recomendo é o óleo puro e prensado a frio, porque ele mantém os compostos ativos intactos, principalmente o zinco, os fitoesteróis e os ácidos graxos essenciais. A dose ideal para começar é 1 a 2 colheres de chá por dia, ou o equivalente em cápsulas conforme o rótulo do produto. Você pode tomar pela manhã, em jejum, ou antes de dormir, quando o corpo está em fase de reparação. Muitos pacientes me perguntam: doutora, por quanto tempo devo usar? E a resposta é clara: por no mínimo 30 dias, para que o corpo tenha tempo de absorver, ajustar e regenerar. Mas os resultados costumam aparecer antes. Em torno da segunda semana, o sono começa a melhorar, o fluxo urinário se torna mais firme e aquela sensação constante de peso na bexiga começa a desaparecer. Agora quero te explicar por que esse ingrediente é tão especial. Ao contrário dos medicamentos tradicionais que forçam o corpo a reagir, o óleo de semente de abóbora ensina o corpo a se equilibrar sozinho. Ele modula os hormônios, reduz o DHT, que faz a próstata crescer, e repõe nutrientes essenciais que o envelhecimento e o estresse drenam. É uma forma natural de devolver ao organismo o que ele perdeu com o tempo. Mas atenção, de nada adianta usar esse óleo se você continuar alimentando o que causa a inflamação. Por isso, aqui vai uma orientação simples, mas poderosa. Evite excesso de álcool e carne vermelha em excesso. Reduza o açúcar e os alimentos ultraprocessados. Aumente o consumo de vegetais verdes, frutas vermelhas e água. Esses ajustes multiplicam o efeito do óleo e aceleram a desinflamação prostática. Eu sempre digo aos meus pacientes: a próstata é um termômetro da sua vida. Se ela está inflamada, é porque o corpo inteiro está pedindo uma pausa, uma mudança de ritmo. E essa mudança começa em pequenas decisões: se alimentar melhor, respirar com calma, dormir bem e cuidar de si com constância. Um homem que cuida da próstata é um homem que se respeita. Ele entende que sua energia, seu humor e sua virilidade estão ligados à forma como trata o próprio corpo. E o óleo de semente de abóbora é o primeiro passo desse cuidado. Simples, natural, eficaz. Muitos homens que me acompanham há anos relatam algo curioso. Quando começam o uso desse óleo, não melhoram apenas a urina ou o sono. Eles sentem um renascimento de energia. Dizem que acordam com mais disposição, raciocinam melhor, sentem menos irritação e voltam a sentir prazer nas pequenas coisas. E isso é o reflexo de um corpo que voltou a fluir, sem bloqueios, sem inflamações, sem medo. Quero que você imagine essa transformação acontecendo dentro de você. Em apenas 14 dias, seu corpo já começa a responder. Em 30, você sente a diferença no dia a dia. E em 60, a mudança é visível até no olhar. O cansaço vai embora e a vitalidade volta. Mas lembre-se, a constância é a chave. O que destrói a saúde não é o tempo, é a falta de cuidado. E o que cura não é o remédio, é o hábito certo feito todos os dias. Use o óleo de semente de abóbora como parte do seu ritual diário. Faça dele o seu primeiro gesto de autocuidado. Não espere o problema piorar para agir. A prevenção é o verdadeiro poder do homem inteligente. Nos próximos capítulos, quero te mostrar o que acontece quando ignoramos os sinais, o ponto de não retorno, e, logo depois, como evitar chegar até lá. Porque ainda que você já sinta sintomas, ainda há tempo de reverter. E eu vou te mostrar como. Há um momento na vida de todo homem em que o corpo para de sussurrar e começa a gritar. Durante anos, ele manda sinais. O jato de urina enfraquece, o sono é interrompido várias vezes, aparece aquele incômodo discreto na parte baixa do abdômen. Mas por orgulho ou por medo, a maioria prefere ignorar. Dizem: é normal, todo homem passa por isso, e continuam vivendo. Até que um dia, o corpo se cansa de avisar, e simplesmente para de avisar. É nesse momento que chegam ao consultório os casos mais difíceis. Homens que deixaram o problema evoluir até o ponto da infecção, da sonda, da dependência de remédios. Homens que antes eram fortes e independentes, agora reféns da própria urgência de urinar. E é doloroso ver o brilho deles apagado não pela doença em si, mas pelo sentimento de culpa. Culpa por não ter agido antes. Eu lembro de um paciente, o Sr. Henrique, de 72 anos. Um homem ativo, alegre, que amava dirigir. Um dia, teve que parar no meio da estrada porque a dor era insuportável. A bexiga cheia, a urina não saía. Foi levado às pressas ao hospital. E quando me contou essa história, com os olhos marejados, disse algo que nunca esqueci. Doutora, o que eu daria para voltar no tempo e começar a me cuidar quando começaram os primeiros sinais? Essa frase resume tudo. A próstata sempre avisa, sempre, mas muitos não escutam. E o ponto de virada acontece quando o corpo simplesmente desiste de lutar sozinho. O óleo de semente de abóbora é poderoso. Sim, ele desinflama, regenera, reativa a circulação, mas nenhum ingrediente do mundo funciona se o homem continuar negando o próprio corpo. É preciso compromisso, é preciso presença, é preciso olhar para si com a mesma atenção com que olha para o carro, para a casa, para o trabalho. Você leva o carro ao mecânico a cada 6 meses, mas quanto tempo faz que não olha com carinho para sua
saúde. A próstata é um órgão nobre e, como todo sistema delicado, precisa de cuidado constante. O que eu quero que você entenda é que a degeneração não acontece de repente. Ela é um processo silencioso, alimentado por maus hábitos, má alimentação, estresse e sedentarismo. Mas há uma boa notícia. Se ela foi construída ao longo de anos, ela também pode ser revertida, passo a passo. Com o uso diário do óleo de semente de abóbora, somado a pequenas mudanças, o corpo começa a se reorganizar. Os vasos sanguíneos se abrem, a inflamação diminui, a bexiga relaxa e o fluxo volta a ser natural. É como tirar um nó que vinha apertando aos poucos. E quando esse nó se desfaz, a energia retorna, e com ela, o prazer de viver. Mas há algo ainda mais importante do que a melhora física: a recuperação da confiança. Porque a inflamação da próstata não rouba apenas o sono. Ela rouba a segurança do homem, rouba o desejo, a vitalidade, a vontade de se aproximar de quem ama. E quando o corpo começa a melhorar, tudo isso volta. É como reacender uma chama que estava escondida sob cinzas. Por isso, te falo com firmeza e carinho. Não espere o corpo gritar. Não espere que o problema chegue ao ponto de não retorno. Age agora, enquanto ainda há tempo. Porque cada dia que você adia, a inflamação avança. Mas cada dia que você age, a regeneração começa. Pensa nisso. Quantas coisas na sua vida você adiou até se tornar urgente? Agora não é hora de adiar. Agora é hora de agir, com sabedoria e com amor próprio. Comece hoje. Uma colher de óleo de semente de abóbora por dia. Uma caminhada leve. Um prato com mais verde e menos gordura. Esses gestos simples são as sementes da sua nova fase. E lembre-se, o ponto de virada não é a doença. O ponto de virada é a decisão. A decisão de não se conformar, de não aceitar a dor como normal, de assumir o controle da sua saúde e da sua virilidade. No próximo capítulo, quero te deixar uma mensagem especial: o fechamento desse ciclo. Um lembrete para nunca mais abandonar o seu corpo, a sua energia e a sua confiança. Porque cuidar da próstata é muito mais do que uma questão médica. É um compromisso com a sua liberdade. Durante todo este caminho, falamos de sinais, de escolhas e de pequenas atitudes que, somadas, podem mudar completamente a forma como um homem vive a maturidade. E se há algo que desejo que você leve deste vídeo, é que o cuidado com a próstata é, na verdade, um gesto de amor próprio. Muitos homens foram ensinados a ignorar o corpo, a esconder a dor e a fingir que está tudo bem. Mas o corpo nunca esquece. Ele fala através do cansaço, da irritação, da insônia, das idas constantes ao banheiro. Escutá-lo não é fraqueza, é sabedoria. Quando você decide observar o que sente, melhorar a alimentação, mover o corpo, dormir melhor e buscar ajuda médica quando precisa, você envia uma mensagem poderosa a si mesmo: eu me respeito, eu quero continuar vivendo bem. O que aprendo todos os dias com meus pacientes é que nunca é tarde para mudar. Mesmo depois de anos de descuido, o corpo responde quando recebe atenção verdadeira. Ele foi criado para se equilibrar, para se adaptar, para se recuperar. E cada pequeno passo, uma refeição melhor, um alongamento, uma consulta, uma conversa sobre o que sente, é um sinal de que você escolheu cuidar da sua vida. Não se trata apenas de urinar melhor ou dormir mais horas. Trata-se de acordar com disposição, de manter a cabeça clara, de continuar sendo presença na família, de viver com confiança e dignidade. Então, a partir de hoje, estabeleça um pacto com você mesmo. Alimente-se bem, mantenha-se ativo, beba água, reduza o estresse e faça exames regularmente com seu urologista. Esses hábitos são simples, mas têm um impacto enorme. Eles não servem apenas para evitar doenças, servem para que você possa continuar aproveitando a vida com vitalidade. Eu acredito profundamente nisso. Cuidar da saúde masculina é proteger o que existe de mais valioso: a capacidade de amar, trabalhar, sonhar e estar presente. Se esta mensagem te fez pensar, se de alguma forma te motivou a se cuidar, deixe um grato nos comentários. Assim saberei que você entendeu o propósito deste espaço: levar informação séria, acessível e humana para que cada homem possa viver mais e melhor. Sou doutora Maria Silva e meu compromisso é te lembrar de que o cuidado não é um fardo, é um privilégio. Comece hoje, por você, por quem ama, pela vida que ainda tem muito para te oferecer.